O que será que é melhor? Opção 1, você investir o máximo possível para aproveitar depois. Opção 2, você investir um pouco e aproveitar um pouco ao longo da vida. E terceira opção, você deixar para investir depois e aproveitar ao máximo no início para investir depois. Será que a gente consegue atingir um certo equilíbrio entre investir e aproveitar a vida? É sobre isso o nosso bate-papo do vídeo de hoje. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. E esses dias, eu e minha esposa, a gente encontrou um casal de amigos e a gente estava conversando sobre uma possível viagem, ou no ano que vem, ou em 2027. Só que toda vez que tem essas opções, que tem grandes gastos, né, existe aquela dicotomia entre a gente que investe, né, em pensar, pô, será que eu invisto mais dinheiro? Ou será que eu aproveito um pouco, né, faço uma viagem dessa, por exemplo? E sempre tem essa dicotomia. E tem uma galera que diz por aí, eu acho que você já deve ter ouvido, cara, a vida é um equilíbrio, é um pouco de salada, um pouco de droga. Eu particularmente, Alexandre, eu não acredito numa vida equilibrada. Porque por diversas vezes na minha vida, as coisas que eu conquistei dependeram de um desequilíbrio na minha vida. Então tem projetos na sua vida que você vai precisar desequilibrar, né? E você pode ver atletas de ponta, por exemplo, o cara que chega no nível olímpico, campeão olímpico, algo do tipo, ele vive uma vida desequilibrada, ele foca tanto naquilo ali que ele chega no nível de competitividade que ele vira o campeão. Porém, tem algumas áreas da vida, e eu aprendi isso ao longo da minha vida, né? Quebrando a cara por aí, que a gente precisa de um certo equilíbrio, e as finanças é uma delas. Por quê? Porque nas finanças é mais difícil atingir esse equilíbrio, porque na parte matemática das finanças, você vê, por exemplo, eu quero guardar 30 mil por mês. Pô, se eu deixar de viajar, que eu gastaria, sei lá, 5 mil numa viagem, eu vou guardar 35 mil. Então, teoricamente, se eu quero chegar num patrimônio de $500 mil, quanto menos eu aproveitar, quanto mais dinheiro eu empenhar nisso aqui, mais rápido eu vou chegar no meu objetivo. Então, a parte matemática da vida financeira faz você querer deixar de aproveitar a vida para investir cada vez mais. Porém, a vida financeira não é só a parte matemática. Tem toda a parte emocional que envolve a vida financeira. E é exatamente nessa parte que entra essa outra parte de viagens, de gastos excepcionais. Excepcionais não, de alguns gastos que faz parte da sua vida, né? E eu vivo nessa briga interna até hoje, cara. Sério, jogar aberto com vocês aqui. Eu tenho que trabalhar isso. Eu venho trabalhando ao longo dos anos já. Porque a maior parte de mim quer que eu faça o quê? Que eu deixe de viver para investir cada vez mais. Só que tu entra num loop infinito para chegar ao longo da vida, chegar lá na frente e só ter mais dígitos na tua conta. E não faz sentido nenhum. Uma viagem hoje, eu tenho 33 anos, uma viagem hoje, para mim, vale muito mais a pena do que 3, 4, 5 viagens no ano quando eu tiver 60 anos. Então, aí, quando eu tiver 60, 65, eu acho que eu nem vou querer fazer 5 viagens no ano, ainda que eu tenha um caminhão de dinheiro. Então, é interessante a gente atingir esse certo equilíbrio. E para chegar nesse sonhado equilíbrio, eu tenho uma metodologia. Uma metodologia não, um jeito de organizar meu orçamento para fazer. Adapta para tua realidade aí. Eu vou te contar como é que eu faço, você faz a adaptação para tua realidade aí. Cara, como é que funciona? Eu tenho minhas metas anuais de investimento. Quando eu falo minhas metas, é porque eu tenho uma, minha esposa tem outra. Só que esse trabalho é conjunto, né? É uma meta conjunta dividida para nós dois. Então, nós temos uma meta anual de investimentos e essa meta é a nossa prioridade, né? Com dinheiros extras ou com dinheiro do salário. Então, a gente trabalha para bater essa meta. É o objetivo principal, vamos dizer assim. Qualquer coisa que seja diferente dessa meta, que seja um dinheiro a mais que a gente consiga guardar ou que a gente consiga empenhar no nosso orçamento ali, a gente pode gastar com qualquer coisa. Então, no meu orçamento mensal, se a minha viagem estiver custando até 10% do meu orçamento mensal, ela está dentro do meu orçamento. E eu até acho muito, mas é o orçamento que eu estipulei que é saudável para as coisas que a gente quer fazer. Então, por que eu coloco isso num orçamento mensal? Porque eu me planejo da seguinte forma. Se eu quiser fazer uma viagem no ano que vem, igual eu estava conversando com os nossos amigos, né, casal de amigos, né, nesse fim de semana. Se eu quiser fazer uma viagem no ano que vem, agora, esse mês que vem, eu já começo a me planejar. Seja comprando uma passagem, seja guardando um dinheiro mensal ali para gastar lá, ou para aproveitar uma promoção de uma passagem, para reservar hospedagem, para fazer o que quiser. Então, essa meta, ou esse dinheiro que eu vou guardar mensalmente, ou o dinheiro que eu comprei uma passagem, só que está parcelado no meu cartão, reservei um hotel e está parcelado no meu cartão, se essa parcela estiver abaixo dos meus 10% do meu orçamento, para mim está dentro do meu orçamento. Então eu separo, é como se eu separasse 10% do meu orçamento para possíveis gastos com viagem, né? E assim que eu me organizo. Aí você faz a adaptação. Pô, Alexandre, meu orçamento não dá, baixa para 5. Baixa esse negócio para 5. Faz uma adaptação. E aí você vai conseguir chegar nesse equilíbrio. Inclusive, com essa metodologia, eu já expliquei aqui um vídeo sobre controle de orçamento.
Eu vou deixar no link da descrição, depois você vai olhar lá, que aí você vê o orçamento como um todo, mas eu comento sobre esses 10% aqui. E aí, inclusive, na minha vida, com essa metodologia, em 2023, por exemplo, eu e minha esposa, a gente conseguiu visitar outro país, nós fomos a Miami, ficamos uma semana lá, pô, deu aquela desestressada, foi lá, compramos um monte de coisa, aproveitamos, então foi muito bacana. Tudo dentro do orçamento, sem prejudicar a nossa meta mensal de investimento. Tá? Por quê? Porque é importante investir. E eu acho muito importante. Se você tiver que escolher entre um dos dois, cara, escolha investir e faça uma viagem mais simples, né? Em 2024, a gente conseguiu viajar também. Nós fomos para Orlando, ficamos um tempo lá, depois fizemos um cruzeiro no Caribe. Inclusive, foi com esse casal de amigos, foi muito bacana a viagem. E aí tudo dentro do orçamento também. Para esse ano nós já tínhamos uma viagem planejada, uma viagem boa, grande, legal, só que os planos mudaram, porque como a gente conseguiu engravidar, que já estava no nosso planejamento, a gente cancelou a viagem para empenhar esse dinheiro, esse orçamento no nosso filho. Então a gente montou o quarto dele, compramos uns móveis, tapete, essas coisas de filho, fralda, começamos a comprar tudo que tinha que comprar e esse ano a gente optou em não viajar. Inclusive é interessante falar sobre isso porque o dinheiro ele sempre vem de algum lugar, cara. Se você trabalha, você tem um salário, uma entrada de renda, o seu dinheiro ele vai para onde está a sua prioridade. Então, putz, meu investimento, vai ter uma parcelinha lá do seu investimento. Eu quero fazer uma viagem, vai ter uma parcelinha lá para sua viagem. Eu quero comprar uma casa, vai ter uma parcelinha para comprar uma casa. Só que se não comportar tudo isso que você quer, alguma coisa você vai ter que tirar. Igual esse ano de 2025, por exemplo. Eu queria investir, queria viajar e a gente vai ter filho. Vai ter que sair dinheiro de algum desses lugares. Entre esses três, eu tirei da onde? Da viagem. Não vamos viajar, a gente vai empenhar isso daqui pro Arthur. Então, essa é uma das formas que eu acho que dá para você chegar no equilíbrio. Inclusive, se esse vídeo está te gerando algum valor, deixa um like aqui embaixo que isso ajuda muito para a gente chegar a cada vez mais pessoas, tá? E considere se inscrever no canal também. Então vamos lá, continuando o assunto aqui. Então, essa parte de equilíbrio é extremamente importante. A construção do teu patrimônio, ela também é super importante. Só que ela não pode chegar num nível que custe o que custar para você construir o teu patrimônio, porque chega num nível insustentável, tá? E esses momentos de você aproveitar, fazer uma viagem legal, fazer um passeio que custa um pouco mais caro ali, é interessante porque, cara, é um momento que você se conecta com as pessoas que você foi fazer esse passeio. Por exemplo, se você é casado ou casada, né, você se conecta com o teu parceiro, você cria memórias, pô, conhece um local diferente, uma cultura diferente, uma gastronomia diferente, uma dança, uma música diferente, você vai conhecer as outras coisas. Isso é interessante, você muda como pessoa também. Terceiro, você evolui como pessoa, né? Acessando novas culturas, acessando outros idiomas, talvez, se você for fazer uma viagem internacional. Ah, Alexandre, mas você só tá falando de viagem internacional. Cara, às vezes você precisa de um final de semana numa cidade que é do lado da tua cidade, aí no interior, ficar mais tranquilo, você dá uma descomprimida do teu trabalho. Eu não sei como é que é pra você, mas só que o trabalho, ele suga muito, cara. Se você se dedica, você sabe como é que é. Pô, é meta pra bater, é projeto pra entregar, é chefe cobrando, é tudo que envolve o trabalho. Trabalho é trabalho e se consome. Imagina você ter que trabalhar sem ter um momento de descompressão, seja num feriado, seja no fim de semana. Então, às vezes, eu tô falando aqui de viagem internacional, mas pode ser uma viagem que você pega o carro, onde ali 300 km, principalmente se você mora numa cidade que é conectada por rodovia, né? Porque eu moro em Manaus, fica mais difícil fazer isso daí. É possível, mas é mais difícil. Mas aí você vai, tira uns dias ali com as pessoas que você gosta, seja com os seus parentes, com a tua família, com um conjunto de amigos, vai aproveitar um pouquinho também. Então é interessante ter esse momento de descompressão, porque isso te gera outros benefícios que não só a matemática financeira. Agora, aquelas duas opções que eu falei no início do vídeo, de você investir o máximo que der, querer aproveitar no final, ou aproveitar o máximo que der e querer só investir no final, eu acho que não é tão interessante. Apesar de já ter acreditado nisso quando eu era mais novo, não vou mentir, né? Mas eu não acho tão interessante, por quê? Porque qualquer extremo nessa parte financeira é prejudicial. Você chega num nível sustentável. Vamos dar um exemplo aqui. Você ganha 5 mil reais, tá? Você trabalha e ganha 5 mil reais e você fala assim, Alexandre, é o seguinte, o meu maior objetivo é atingir minha liberdade financeira, então eu vou fazer de tudo para guardar 3.500 reais e eu vou viver com 1.500 reais. Cara, beleza, é um esforço muito grande e tal, talvez você não consiga chegar nesse nível, só que às vezes não é isso que vai te fazer enriquecer lá na frente. Talvez você vai ter uma aposentadoria melhor, sem dúvida vai ter, só que não é isso que vai fazer diferença para você lá na frente. E aí, por exemplo, se você levar uma vida um pouco mais equilibrada, gerando experiências, talvez você veja uma outra cidade que você pode de repente aproveitar a tua mão de obra, você desenvolve um idioma, você pensa em migrar para um outro país para aproveitar uma mão de obra e ganhar mais dinheiro. Então, tudo isso faz parte da tua construção de patrimônio também, né? E da mesma forma que a pessoa que só aproveita,
ela não gera ativos para o futuro. Imagina uma pessoa, não, eu vou morrer amanhã. Já deve ter ouvido isso, né? Ah, fala sério, eu vou ficar guardando dinheiro, nada, meu amigo. Eu vou viver, depois eu vou para caixão, não levo nada. Beleza. Depois vai chegar na vida adulta e eu vou falar porque eu tenho exemplo disso na minha família e conhecidos e tudo. A pessoa não consegue pagar o remédio dela mesma. A pessoa não consegue pagar o aluguel dela mesma, tem que morar de favor. Às vezes precisa da ajuda de várias pessoas da família para viver. Isso é realidade, cara. Eu tô te falando. Não é legal de falar, mas é a realidade. Então, se você passar a vida toda aproveitando enquanto você tá jovem, vai ser muito legal até você chegar no momento que você não é jovem mais. E aí o mercado de trabalho não vai te pagar quanto você merece, quando você acha que merece, e enfim, não é tão legal. Então qualquer extremo, seja para um lado ou para o outro, eu acho que não é interessante. Mas eu quero saber a tua opinião, me deixa aqui nos comentários. Tu acha que vale a pena chegar nesse ponto de equilíbrio? Ou tu acha que vale a pena dar um gás logo no início para depois aproveitar? Ou de repente, não, eu não gosto desse negócio de guardar dinheiro não, eu prefiro aproveitar ao máximo para depois eu ver aí o que eu faço, me ajeito e pronto, vai viver a vida assim mesmo. Beleza? Então deixa aqui nos comentários, esse foi o vídeo de hoje, eu vou deixar o vídeo do orçamento aqui embaixo também e vou deixar um outro vídeo linkado aqui que eu tenho certeza que vai te gerar valor, beleza? Esse foi o nosso bate-papo de hoje, a gente se vê no próximo vídeo.